dia, pessoal, bem-vindo a mais uma aula de ciência da computação, certo? O que nós vamos ver hoje? Nós vamos continuar a ver a nossa introdução a Python, certo? A gente viu essa ideia de variáveis, a gente já viu também os diferentes tipos de dados de variáveis, a gente vai rever isso novamente. Vamos falar sobre os diferentes operadores e a gente vai expandir a partir daí, tá? Se eu estiver meio estranho é porque eu tô meio gripado, pessoal, e os remédios me deram um baque ali. Foi terrível essa noite. Então, me perdoem se eu estiver meio lesado aí nessa. Muito bem. Vamos em frente então, pessoal. A gente tá falando sobre Python. Python é uma linguagem de programação, né? Que é ideal para nós, iniciantes. E aí, dona Evelyn, dona Ruth? Bom dia, bom dia, bom dia. E o nosso primeiro conceito de variáveis... Perdão, nosso primeiro conceito de Python é a ideia de variáveis. O que era uma variável em Python mesmo? Era um local onde eu guardo um valor, certo? Tem um dado, tem uma informação, tem um valor, armazeno eles em variáveis. Como que nós criamos uma variável? O nome da variável, sinal de igual, o valor que nós vamos guardar dentro dela. Por exemplo, tem uma variável A que recebe um 10, certo? A é o nome da variável, esse 10 é o que eu estou guardando dentro da variável. Preciso recuperar o valor da variável. Por exemplo, tem uma variável de nome frase que está guardando vovó foi à feira. Quero recuperar esta informação. Eu chamo o nome da variável. Tá? Extremamente importante. Nós vimos que existem algumas regras e algumas convenções para a nomenclatura de variável. A primeira delas, o nome de variável deve ser sempre letra minúscula. Se consistir de várias palavras, as palavras têm que ser separadas por um sublinhado. Tudo minúsculo sublinhado tem um nome para isso. Esse padrão é conhecido como snake case. Tá? O nome da sua variável deve ser o mais descritivo possível, não seja preguiçoso, não chame de A, B, C, certo? Chame do que a variável vai guardar. Ah, vai guardar o nome do usuário, nome usuário. Vai guardar a quantidade de vida jogador, e por aí vai. Isso é uma regra, você não pode utilizar símbolos especiais que não o sublinhado, certo? Não pode usar emojis e por aí vai. Nome de variável também não pode começar com um número. Ele pode ter um número desde que não no começo. Isso é uma outra regra. E nós vimos que para eu poder utilizar de uma variável, essa variável tem que existir primeiramente, certo? Por exemplo, eu tenho uma variável de valor de nome bruto, que está recebendo 1000, e eu tenho uma nova variável de nome líquido. Eu vou dizer que líquido vai ser o quê? Bruto menos imposto. A questão é, não tem uma variável de nome imposto, certo? Se eu mandar rodar esse código, vai me dar um erro. Que erro que me dá? Um erro de nome, um name error, certo? Olha, não existe esse imposto que você me passou aqui, tá? Até aqui, galerinha. De boas? Menos aí no chat, pessoal, por favor. Até aqui, pessoal. Tá tranquilo? Faz sentido? De boas, não de boas? Muito bem, pessoal. Se vocês tiverem perguntas, por favor, perguntem. Não esperem eu perguntar também. Surgiu na hora, manda aí já a pergunta. Vamos em frente, o que mais que nós vimos? Tá no outro material. Aqui. Nós vimos ainda que esses valores que nós guardamos em variáveis, eles podem ser de diferentes tipos, tá? Primeiro tipo que nós vimos, tipo inteiro, certo?
O que acontece com os inteiros? Ele vai armazenar valores, obviamente, inteiros, seja negativos, positivos ou zero. Valores inteiros, aqueles que não têm uma fração, certo? Ah, custa 1,99. Este 99, esse vírgula 99, não é um número inteiro, certo? É uma fração de número. Quem guarda números com fração, com casas decimais, é um cara chamado float, certo? Os números de ponto flutuante. Está aqui um exemplo. Detalhe importante. O float, pessoal, ele vai armazenar a casa decimal com o ponto, não com a vírgula. Ah, ele custa 13,75. 3,75. No português, é com a vírgula, só que Python foi pensado na língua inglesa. Na língua inglesa é utilizado o ponto como separador decimal. Temos ainda as strings. As strings armazenam o quê? Texto, certo? Ah, professor, mas isso aqui não é um texto, isso aqui é um número. Está dentro de aspas? Tá, é um número. É um texto, perdão. É uma string, certo? Não importa o que for passado, se está dentro de aspas, ele vai ser considerado como um texto. Vai ser considerado como uma string, tá? Temos ainda o tipo de dado booleano, o bool. O bool só tem dois valores possíveis. Ou é verdadeiro ou é falso. Não existe alternativa aqui, tá? Verdadeiro você escreve em inglês, primeira letra maiúscula, né? True. Falso você escreve falso em inglês, com primeira letra maiúscula, false. E nós temos ainda um último tipo de dado, que é o nulo, que é literalmente não ter um valor, é a ausência de valores. Esse nulo que a gente escreve com a palavra-chave none, a princípio ele dá um pouquinho de confusão pra gente, tá? A gente vai trabalhar com ele mais pra frente. Os tipos de dados aqui, galera, de boas. O que vocês me dizem? Muito bem. Está tranquilo? Vamos em frente. Nós vimos algumas características do Python com relação aos tipos de dados, certo? Com relação às variáveis. A primeira delas é uma característica chamada de inferência de tipo. Que o Python ele consegue identificar o tipo de dado de uma variável com base no seu valor. Outras linguagens você pode, né, declarar de forma explícita. Ah, esta variável vai receber um inteiro, esta variável vai receber um float, por aí vai. Python não. Python ele consegue identificar de forma automática. Vimos ainda uma última característica chamada de tipagem forte da linguagem, tá? Ter uma tipagem forte significa o quê? Que operações que não fazem sentido não vão ser executadas. Se você tentar executar, ele vai gerar um erro de tipo para a gente. Por exemplo, uma soma de inteiros e texto, certo? Soma de número com texto, inteiro com string. Consigo somar? Não consigo somar um inteiro e uma string, não faz sentido. Vai me gerar um erro de tipo. Vimos, por fim, que é possível converter um tipo de dado para outro de forma explícita. Como? Com uma função chamada int, por exemplo. Existem outras funções para conversão? Existe float, existe str para string, por exemplo. Nesse caso aqui, eu estou convertendo o valor da variável b de uma string de um texto para um número inteiro. Int, abre parênteses, lá dentro eu coloco o valor que eu quero converter. Nesse caso, o valor da variável b. Está aqui, certo? E vai fazer por fim a soma e vou mostrar o resultado dessa soma, certo? Vai ficar 10 mais 10, 20. E está aqui o resultado 20. Coisa simples. Eu poderia fazer o caminho inverso. Eu poderia, nesse exemplo, somar strings, somar textos, juntar textos.
É possível juntar textos? É possível juntar textos, certo? Vai ficar lado a lado. 10 e 10, 10, 10. 1, 0, 1, 0. Tá aqui o resultado. Repare que nem sempre é possível fazer conversão de tipo. Quero tirar o número inteiro de vovó foi à feira. Isso é papo de louco. Não tem como fazer. Vai me dar um erro de valor. Você não consegue tirar o número inteiro disso, certo? Em algumas situações o Python converte automaticamente um tipo de dado para outro. Isso aqui é mais uma questão, uma curiosidade, certo? Por exemplo, uma divisão ele faz isso. E daí nós chegamos na parte de exibir informação para o usuário e de receber informação do usuário, certo? Para nós exibirmos algo para o usuário, nós vamos exibir aqui no terminal, a gente não sabe trabalhar de outra forma ainda, tá? Para exibir algo para o usuário no terminal, existe uma função chamada print. Ah, professor, o que é uma função, certo? Uma função é um grupo de código, é um aglomerado de código que, ou por ser muito repetitivo, ou por ser muito extenso, nós isolamos ele em uma função. Quando a gente precisa dessa função, desse trecho de código, nós chamamos ele pelo nome da função. Mais para frente no curso, nós vamos criar nossas próprias funções. Por enquanto, nós estamos utilizando funções que o Python nos dá pronto. Estou falando de função, estou chamando uma função, você sempre abre e fecha parênteses. Não importa se você vai passar alguma coisa lá dentro ou não. Lembrem disso, por favor. Você sempre abre e fecha parênteses. Cada chamada da minha função print vai retornar, vai exibir o resultado em uma nova linha para mim, certo? Como aqui é o caso nosso. Tranquilo? Print, inferência de tipo, conversão, tudo certo? Muito bem. Vamos em frente então. Na hora que eu for exibir com print, eu posso separar. Ele pode ser composto em várias partes, o meu print. Por exemplo, eu tenho aqui uma string, vírgula um inteiro, vírgula uma string. Posso isso? Posso. Reparem que as vírgulas estão fora das aspas, não fazem parte da string. Ele vai substituir essas aspas por espaços em branco e vai ficar aqui o resultado final, certo? Vamos em frente. Opa. Nós, se eu não me engano, nós paramos na ideia de input. O que é input? Input também é uma função para que eu solicite algo para o usuário, para que ele digite algo para mim via terminal, certo? Seja um número, seja um texto, seja o que for. Detalhe importante, pessoal. Nós não somos o usuário, certo? Nós somos os programadores. O que o usuário vai digitar, eu não sei, certo? Mas o que ele digitar, eu vou ter que trabalhar com isso, vou ter que tratar essa informação, certo? Por favor, digite seu nome, dando um print dessa informação, e eu estou recebendo aqui um input. Vamos até abrir o nosso Visual Studio Code. E, professor, tem coisa aberta no meu já. Arquivo, fechar pasta. E aí você vai novamente em arquivo, abrir pasta. E você vai procurar a pasta do seu projeto. Deixa eu abrir o meu aqui. Muito bem. Quero receber uma informação do usuário via input. Input é uma função abre e fecha parênteses. E eu posso, de forma opcional, passar uma mensagem desse input. Digite um número. Certo?
E daí eu quero mostrar esse número multiplicado por 2, o dobro do número. Só que tem um problema. A informação que eu estou recebendo do usuário que ele vai me digitar via terminal, certo? Digite um número. Eu não estou guardando esta informação está sendo perdida. Aonde que eu guardo informação no Python? O que vocês me dizem? Eu tenho um dado, eu tenho uma informação que eu estou recebendo do usuário. Aonde que eu guardo esse dado? Aonde que eu guardo essa informação? Me digam. Nós guardamos um dado, uma informação, pessoal, em uma variável. Lembrem disso, é o conceito mais fundamental que nós temos. Tem um dado, tem uma informação, guarde uma variável. Como que nós criamos uma variável? O nome da variável, sinal de igual, a informação que nós vamos guardar dentro dessa variável. No caso, o que está ocorrendo aqui? Eu estou recebendo uma informação do usuário via input. O que o usuário digitar para mim, certo? Eu vou guardar aqui nessa variável número. Eu quero ver o que o usuário digitou. Vamos dar um print na variável número. Digite um número, 6. Está aqui. Eu armazenei esta informação que o usuário me passou, esse 6. Certo? Tem lógica isso aqui? Faz sentido? Ou não? Muito bem. Se faz sentido, vamos em frente. Eu quero mostrar esse número multiplicado por 2. Quero mostrar o dobro do número. Vamos rodar. Digite o número 2. O dobro de 2 é 4, óbvio. 22. Por quê? Vamos tentar de volta. Vamos multiplicar por 3 agora. 2 vezes 3, 6. 222. Ué. Se eu multiplicar por 5, vai ser 22.525? 22.225, perdão? Sim. O que está ocorrendo aqui? A informação que me é retornada via input, o que o usuário digita para mim via input, ele sempre é uma string, ele sempre é um texto. Quando eu multiplico este texto por 2, o que eu estou fazendo? Eu estou repetindo o texto 2 vezes. Se eu colocar aqui, digite um número Batman, e eu multiplicar esse Batman por 2, vai ficar o quê? Batman é Batman. Ele repetiu o texto para mim. Não é o que eu quero. Eu não quero trabalhar com texto. Eu quero trabalhar com um número. O que nós podemos fazer então? Fazer uma conversão de tipo de dado. Eu quero converter essa string para um tipo de dado numérico. Para um inteiro ou para um float. Eu vou converter para um float. Eu vou converter todo o meu input para float. O que o usuário digitar, que vai retornar aqui no input, eu vou transformar num tipo de dado numérico, vou transformar num float. E daí este número eu vou guardar na variável. E quando eu for multiplicar, eu vou multiplicar por um tipo de dado numérico, por um float. Digite um número. 2. 2 vezes 2, 4. 3. 3 vezes 2, 6. E por aí vai. Tem lógica isso aqui, pessoal? Que eu acabei de fazer na linha 1. Float, abre parênteses. O que eu vou converter? A hora que eu quero converter é o retorno desta função input. Beleza? O que o usuário digitou para mim.
Alguma dúvida aqui, pessoal? O que vocês me dizem? Tranquilo, não tranquilo? Fácil, médio, difícil? Muito bem. Se não temos dúvidas, vamos seguir em frente, então. Aqui. Vamos falar sobre os diferentes operadores que nós temos no Python. Nós vamos falar sobre os operadores aritméticos, relacionais e lógicos. Existe mais um tipo, que são os operadores bit a bit, ou bitwise, certo? Mas isso daí é para quem for trabalhar com um sistema embarcado, esse tipo de coisa, tá? Esses três aqui nos bastam por enquanto. Quais que são os operadores aritméticos? Aqueles utilizados para realizar operações matemáticas, certo? Não temos grandes segredos aqui. Adição, operador de mais, subtração, operador de menos, multiplicação, asterisco, certo? Exponenciação, são 2 asteriscos. Como assim exponenciação, professor? 2 elevado a tanto, certo? 2 elevado a 4, por exemplo. 2 elevado a 4, 16. E por aí vai. A divisão é a barra para frente. E esses dois últimos caras, nós não estamos tão acostumados assim no nosso dia a dia, ou mesmo na escola. Que é a divisão inteira e o resto da divisão. Divisão inteira de 17 por 4. Ora, vamos fazer juntos aqui a tabuada do 4. Vamos lá. 4, 8, 12, 16. Consegui dividir inteiramente 4 vezes. Cabe mais 4 números de 16 para 17? Não, não cabe. Quantas vezes eu consegui fazer essa divisão, então, de forma inteira? 4 vezes. E o resto da divisão seria o quê? Vamos de volta. O resto da divisão de 17 por 4. Trabalho do 4. 4, 8, 12, 16. Certo? De 16 para 17, não consigo encaixar mais 4 números. Quanto que falta de 16 para 17? Falta um número. Está aqui, esse 1. Esse é o resto da divisão. O resto da divisão também é chamado de módulo. Tá? O símbolo do resto da divisão é o porcento. Divisão inteira, 2 barras para frente. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? O que vocês me dizem? Muito bem. Se não temos dúvidas, vamos para os próximos operadores. O próximo operador é o operador relacional, certo? Para fazer comparações entre valores ou variáveis. E o retorno de uma comparação é sempre um booleano, é sempre um verdadeiro ou falso, galera. Lembre, a gente viu isso lá em fluxogramas, certo? Ele tinha que fazer ele chegava numa decisão no nosso fluxograma, chegava num losango, num diamante. Se tal valor for maior que tal, for maior ou igual, ou for diferente. São com os operadores relacionais que a gente está trabalhando. Quais que são os operadores relacionais? Maior que, um pouquinho do jacaré, certo? Ou flash do índio, como você queira chamar. Maior que. 6 é maior que 8? Não, 6 não é maior do que 8. O retorno disso é um falso. Menor que? 8 é menor que 9? Sim, 8 é menor do que 9, é verdadeiro. Maior ou igual, e se atente aqui na sintaxe, na forma como nós escrevemos. Boquinha do jacaré, sinal de igual. 12 é maior ou igual a 15? Não, 12 não é maior do que 15, 12 não é igual a 15, isso é falso. Menor ou igual? 4 é menor ou igual a 4?
4 não é menor do que 4, mas 4 é igual a 4, então, verdadeiro. E por fim, esses últimos dois caras, que ainda também não usa tanto assim na matemática, na escola do dia a dia, que é o diferente de e o igual a, certo? Uma comparação de diferença, uma comparação de igualdade. Comparação de diferença, exclamação igual ao operador. Operação de igualdade são dois sinais iguais. Vocês que estão começando, pessoal, é normal vocês se perderem aqui nesses dois caras, tá? Lembrem disso, por favor. Estou criando uma variável, um sinal de igual. Estou comparando valores, são dois sinais de iguais. A string abacaxi, o texto abacaxi, é diferente da string tomate? Sim. Abacaxi é diferente de tomate, o resultado é um verdadeiro. E por fim, uma comparação de igualdade. Um booleano falso é igual a um booleano falso? Sim. Falso é igual a falso. O resultado disso é um verdadeiro. Operadores relacionais, galera. De boas? O que vocês me falam? Muito bem. Vamos em frente. Os últimos operadores que nós vamos ver agora são os operadores lógicos. Os operadores lógicos, eles combinam valores booleanos. E o resultado dessa combinação é sempre um novo booleano. Nós temos apenas 3 operadores lógicos no Python. E ou e não. E ou e não em inglês. And, or, e not. Certo? Vamos ver primeiramente o e. Para o e ser verdadeiro, ambos os lados do e têm que ser verdade, para o todo ser verdade. Se um dos lados dele for falso, todo ele é falso. Obviamente, se os dois lados forem falsos, o todo é falso também. Tá? Vamos ao exemplo. A variável A tem que ser maior que a variável B e também, e ainda por cima, o valor da variável C tem que ser igual ao valor da variável D. Vamos supor que sim, o valor da variável A é maior que o valor da variável B, é um verdadeiro. Só que C não é igual a D, o valor de C é diferente da variável D, é um falso. Tenho um verdadeiro e falso me retorna um falso. Ele só retorna verdadeiro se ambos os lados do e forem verdadeiro. E o operador ou? Operador ou é o contrário. Ou você é verdadeiro, ou este outro lado é verdadeiro, para que o todo seja verdade. O ou só vai ser falso se ambos os lados do ou forem falsos. Certo? Vamos ao exemplo. Eu quero que o valor da variável e seja menor ou igual a 5, ou que o valor da variável f seja um falso. F não era igual a falso, mas e era de fato menor ou igual a 5. Verdadeiro ou falso me retorna um verdadeiro. Apenas um dos lados do ou me basta como verdade para o todo ser verdade. É o que está ocorrendo aqui. E por fim nós temos o operador not. O operador not é extremamente simples. Ele apenas inverte o sinal da operação. Não verdade. O que é uma não verdade? É um falso. O que é um não falso? É uma verdade. Ele só altera o sinal do booleano. Tranquilo? Operadores relacionais e lógicos. Nós vamos utilizar ele, certo? Com maior frequência daqui a algumas aulas. Tá? Muito bem. Vamos em frente. Nosso último assunto aqui, nesse slide, é sobre a precedência de operações matemáticas. Como assim precedência de operações matemáticas? Né? Ora, assim como na matemática da escola, existem operações que você faz antes em uma equação.
Ah, o que que você faz antes? Uma divisão ou uma soma? Você faz antes a divisão, exceto se a soma estiver dentro de parênteses. Daí você faz primeiro o que está dentro de parênteses. E por aí vai. A mesma coisa se aplica a Python também. Vamos dar uma olhada. Como que é a ordem da precedência no Python? Ele faz sempre primeiro do parênteses mais interno pro parênteses mais externo. Ao contrário da matemática da escola, aqui não existe chaves e colchetes. É tudo parênteses, certo? Do mais interno pro mais externo. Em seguida, ele vai fazer a exponenciação, certo? Ah, tal número elevado a tal número. Depois, multiplicação, divisão, divisão entre resto e resto de divisão, ou módulo. Quem aparecer primeiro. E por fim, a adição e a subtração, quem aparecer primeiro também. Tá? Muito bem. Dito isto, pessoal, nós temos alguns exercícios para fazermos. Deixa eu ver quais exercícios. E deixa eu colocar minha pasta exercícios aqui. Só um segundo. Exercícios. Esses exercícios eu vou passar para vocês via chat. Passa exercícios, lista 01. Deixa eu ver quais, melhor dizendo. Eu quero o exercício 2, perdão, exercício 3. Eu quero o exercício 5. O 4 também. E o exercício 8, certo? 3, 4, 6 e 8. E os enunciados? Vou passar aqui no chat. Faça para mim o exercício 4. O exercício 5. O exercício 6. Exercício 6, não. O 3. E por fim, o 8. Tentem fazer esses exercícios, galera. Caso de dúvidas, vocês me chamem, certo? E a gente logo corrige. O que que diz o exercício 3? Vamos dar uma olhada. Soma de dois números. Desenvolva um programa que solicite dois números ao usuário e mostre o resultado da soma desses números. Ora, eu tenho que solicitar dois números ao usuário. Como é que eu solicito algo no Python? Vou fazer o 3 com vocês, os outros vocês fazem sozinhos. Quero solicitar algo para o usuário no Python. Acabamos de ver uma função para isso. Função input. O que o usuário me passar via input, eu vou guardar em uma variável. Eu vou chamar de número 1. Input. Digite o primeiro número. Só que tem um detalhe. Input sempre retorna para nós o que foi digitado como texto. Só que eu quero fazer um cálculo, uma soma. Tenho que converter esse texto para um tipo de dado numérico. Vou converter todo mundo, por exemplo, para um inteiro. Com isso, eu consigo solicitar um primeiro número. A questão é que nós temos que solicitar dois números. Vou fazer a mesma coisa para uma segunda variável. Uma variável com outro nome. Do contrário, eu estaria sobrescrevendo aquela variável, né? Alterando o valor dela. Variável número 1, eu vou pedir o primeiro número. Vou guardar como inteiro. Variável número 2, vou pedir o segundo número, vou guardar lá dentro como inteiro.
E por fim eu tenho que mostrar o resultado da soma desses números. Ora, variável soma recebe o quê? Número 1 mais número 2. E para eu exibir, eu exibo as coisas no terminal para o usuário com a função print. A soma dos números é número. É soma, perdão. E vamos rodar esse belíssimo código. Digite o primeiro número, 3. Digite o segundo número, 5. 3 mais 5, 8. A soma dos números é 8. Beleza? Deixa eu mandar a resposta do 3 para vocês. Tá aí no chat também. Com base nisso, eu quero que vocês façam para mim o 4, o 5, o 6 e o 8. O 6, não, o 6 eu vou deixar quieto. 4, 5 e 8. O que diz o exercício 4? Média das notas. Faça um programa que peça 4 notas bimestrais e apresente a média delas. Como que é o cálculo da média? A média é a soma de todas as notas dividido pela quantidade de notas. Quem conseguir terminar esse, faça para mim o 5 e faça o 8. O enunciado do 5 e o 8 estão aí no chat. Eu vou compartilhar também um link para que vocês possam acessar a minha pasta, meu projeto. Tá? Eis o link. Eu vou deixar aqui embaixo o 3 aberto como guia para vocês. Façam para mim esse 4. Quem terminar, por favor, me avise. E logo mais eu corrijo. Tá? Façam, por favor. Dúvidas, me chamem. Certo? Não utilizem, pessoal, aqui ChatGPT, nada disso, nada de IA. Por quê? Esses exercícios não valem nota. Esses exercícios são para nós praticarmos. E nós temos que praticar e praticar muito. Certo? Programação, assim como qualquer outra habilidade, não tem escapatória, pessoal. Você tem que colocar a mão na massa. É prática também. Certo? Então, façam 4, 5 e 8. Dúvidas, por favor, me chamem. Estou aqui vendo e ouvindo vocês. Quem terminar, avise que terminou. Ah, professor, terminei o 4, terminei o 5. Mas não coloque ainda a resposta no chat. Tá? Quando eu for corrigir, aí você pode colocar a tua resposta para que eu corrija também. Muito bem, galera. Vamos lá. Vamos corrigir esse exercício 4. Média das notas. Faça um programa que peça 4 notas bimestrais e apresente a média delas. Ora, similar ao exercício anterior que nós fizemos, certo? O 3 eu tinha que solicitar 2 números e mostrar a soma. Aqui eu tenho que solicitar 4 e apresentar a média. Ora, tenho que solicitar 4 notas, vão ser 4 inputs para 4 variáveis diferentes. Tá? Nota, eu vou ter que fazer cálculo com isso, número. Eu vou converter para um tipo de dado numérico. Eu vou converter para float, certo? Se você converteu para inteira, não faz mal. É a lógica que você criou ali. Eu pedi, digite a primeira nota. Isso é uma nota, são 4 ao todo. Segunda, terceira e a quarta. Reparem, para variáveis de nomes diferentes, certo? Senão eu vou estar sobrescrevendo, vou estar trocando o valor da variável. A segunda, a terceira e a quarta nota. Simples assim, simples assim. E daí eu tenho que fazer o cálculo da média e mostrar essa média. Como é que é a média? É a soma das notas divididas pela quantidade delas. Nota 1, nota 2, mais nota 3.
mais a nota 4. São quantas notas? São 4. Vou dividir por 4. E daí eu vou dar um print na média. Vamos ver a média das notas. Vamos rodar. Primeira nota foi um 6, segunda nota foi um 6, terceira nota foi um 6, quarta nota foi um 6. Média 6, obviamente. Média 19,5. O que eu errei aqui no cálculo da média? O que eu esqueci de colocar no cálculo da média? Por que isso ocorreu? Alguém consegue me dizer aonde que está o problema aqui? Alguém consegue ver? Alguém se arrisca? Por que essas 4 notas 6 dão como média 19,5? Ora, simples, pessoal. Precedência de operações matemáticas, o último assunto que a gente acabou de ver, certo? O que o Python faz primeiro? O que a matemática faz primeiro? Uma soma ou uma divisão? A divisão. O que ele está fazendo aqui? Ele está dividindo a nota 4 por 4 e daí somando com as outras 3 notas. Não é isso que eu quero, certo? O que eu quero? Eu quero que ele some as 4 notas e o resultado disso ele divida por 4. Como que eu posso fazer? Ora, quem que tem precedência? Parênteses. Ele vai fazer as somas dentro do parênteses e o resultado dessa soma ele vai dividir por 4. Mando rodar. Primeira nota um 6, segunda um 6, terceira um 6, quarta um 6, média 6. Primeira nota um 5, depois um 6, um 7, um 8, média 6,5. Tá certo agora. Eis a resolução do 4. Se alguém tiver dúvida, por favor, me chame. Feito o 4, façam para mim. Vamos fazer o 8 direto. Eu vou deixar esse 4 aberto aqui para vocês, como exemplo. O que diz o exercício 8? Cálculo de salário. Elabore um programa que calcule o salário mensal de uma pessoa, com base nas horas trabalhadas por mês e no valor por hora. Você vai ter que pedir para o usuário, então, 2 informações, certo? A quantidade de horas que ele trabalhou no mês e quanto que ele ganha por hora. E daí, com isso, você calcula o salário. Tá? Eu vou dar mais alguns minutos para vocês. Caso de dúvida, por favor, vocês me chamem. Muito bem, vamos resolver esse último exercício, pessoal. Cálculo de salário. Elabore um programa que calcule o salário mensal de uma pessoa, com base nas horas trabalhadas por mês e o valor que ele ganha por hora. Extremamente simples, certo? Nós temos que solicitar do usuário 2 informações. A quantidade de horas trabalhadas do mês e o valor que ele ganha por hora. Então, eu vou ter uma variável horas mês, que eu vou pedir via input. Este input eu vou converter para o quê? Ora, ele pode trabalhar uma fração de horas no mês? Pode, por que não? Vamos pegar como float. Eu vou converter para float o resultado do meu input, o retorno do meu input. E eu vou dizer o que para o usuário? Digite a quantidade de horas trabalhadas no mês. Além disso, tem que pegar o valor que ele ganha por hora, o valor da hora. Valor hora. Pode trabalhar ele pode receber uma fração de horas uma fração de reais pelo valor da hora? Pode. Converter para float também. Digite quanto você ganha por hora.
Beleza. Como que é o cálculo do salário? Ora, é extremamente simples, certo? A quantidade de horas que ele trabalha no mês, multiplicados pelo valor da hora. Este é o salário dele. E devo exibir. O salário dele é o valor da variável salário. Muito bem. Vamos rodar. Quantidade de horas que ele trabalhou no mês. Ele trabalhou 40 horas no mês apenas. Quanto que ele ganha por hora? Ele ganha 40 por hora. 40 vezes 40, 1.600. Tá aqui o salário dele no referido do mês, certo? R$ 1.600. Beleza. Não temos nenhuma dúvida aqui, certo? Eis a resolução deste exercício também. Muito bem, muito bem, muito bem. Essa aula vai até 11h30, daqui 4 minutos, certo? Nós não conseguimos ver conteúdo novo nesse tempo que nos resta. O que nós vamos ver na próxima aula, meus caros? Nós vamos nos aprofundar em strings, em textos, certo? Vai ver que existem diferentes formas de nós criarmos uma string, de nós declararmos uma string, que eu posso criar strings de múltiplas linhas, que eu posso pegar parte de uma string, eu posso fatiar ela, certo? A gente vai ver que a gente consegue formatar uma string no meio de um texto, no meio da nossa string. Eu quero colocar o valor de uma variável, é possível fazer isso também. E nós vamos ver uma série de métodos, uma série de formas de nós trabalharmos com ela. Eu quero converter ela para maiúsculo, eu quero converter ela para minúsculo, eu quero ver a quantidade de caracteres que ela tem, e por aí vai. Eu quero transformar em uma lista, entre outras coisas, certo? No mais, galera, a gente fica por aqui, tá? E a gente vai se ver, se eu não me engano, amanhã? Ou estou muito errado? Cadê? Amanhã. Amanhã no primeiro horário, certo? Amanhã, então, a gente começa com as strings. No mais, bom, pessoal, a gente fica por aqui e a gente se vê na próxima. Até mais.